A ascensão da inteligência artificial conduzirá à redefinição do papel do ser humano, das suas aspirações e da sua realização. Que qualidades humanas celebrará esta era? Quais serão os seus princípios norteadores? Às duas outras formas tradicionais segundo as quais as pessoas conheceram o mundo, a fé e a razão, a inteligência artificial junta uma terceira. Esta mudança porá à prova em algumas instâncias, transformará o cerne das nossas certezas sobre o mundo e o nosso lugar nele. A razão não se limitou a revolucionar as ciências, alterou também a nossa vida social, as artes e a nossa fé. Perante o seu escrutínio, riu a hierarquia do feudalismo e ergueu-se a democracia, a ideia de pessoas racionais a gerirem o seu próprio destino. Agora, a inteligência artificial voltará a pôr à prova os princípios pelos quais nos regemos. Com esta leitura de um trecho de um livro, A Era da Inteligência Artificial, escrito em coautoria por Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Huttenlocher, vamos entrar num novo episódio da PBBR, do podcast da PBBR Talks, que vamos dedicar à inteligência artificial e aos desafios que ela coloca a princípios pelos quais nos regemos hoje, nomeadamente o princípio da responsabilidade civil. Temos connosco a senhora professora doutora Ana Mafalda Miranda Barbosa, professora doutorada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que se tem dedicado a estas matérias. Tem publicado livros e artigos sobre a responsabilidade civil, tema central na sua investigação, mas também, com particular acuidade, aos desafios que a inteligência artificial põe ao Instituto da Responsabilidade Civil, que é um instituto pelo qual o homem se rege, pressupõe a culpa, a capacidade de escolha. Comigo tenho a Carina Branco, que é a sócia responsável da PBBR pelas áreas de inteligência de novas tecnologias e também nesta área particular que nos preocupa. Sr. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação neste episódio. E a questão está colocada. Que desafios é que a inteligência artificial coloca à responsabilidade civil? Que novos conceitos, que novas figuras jurídicas ela pressupõe ou exige? Vamos ter a personalidade jurídica e robótica, vamos dar a personalidade jurídica ao software, ao algoritmo, enfim, questões perturbantes, mas desafiantes, sobre as quais queríamos inquirir e saber a opinião da senhora professora. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela oportunidade de refletir sobre uma questão que é central no âmbito jurídico, que é a responsabilidade civil, desta feita aplicada à inteligência artificial e aos danos causados pelos sistemas de inteligência artificial. De facto, aquilo que se constata é que os tradicionais modelos de responsabilidade civil acabam por não permitir dar uma resposta cabal a todos os problemas suscitados quando surgem danos provocados por estes sistemas. Desde logo porque os modelos tradicionais de responsabilidade civil se centram na culpa. E é muito difícil, em muitas situações, discernir a culpa do operador do sistema de inteligência artificial, exatamente porque a lesão que ocorre pode resultar não da violação de um qualquer dever, mas do funcionamento normal, automático, autónomo, do próprio algoritmo. É claro que há hipóteses em que a culpa se pode verificar, não cumprimento de deveres de segurança, não realizações de atualização de segurança, não aquisição de softwares que ofereçam as garantias de segurança e de fiabilidade necessárias, incumprimento de determinados deveres que depois potenciem a interferência de terceiros nos próprios sistemas, etc. A verdade é que estas serão situações residuais. E, por outro lado, sendo situações residuais, as presunções de culpa de que nós poderemos beneficiar, previstas no Código Civil, acabam por não dar resposta também ao nosso problema, uma vez que haverá sempre a possibilidade de essas presunções serem elididas. Isto significa que temos desde logo aqui um obstáculo considerável. Um segundo obstáculo considerável passa pela exigência de ilicitude. Os modelos, o modelo de responsabilidade civil ao nível extracontratual em Portugal baseia-se na cisão entre ilicitude e culpa e, portanto, em muitas situações poderá não se verificar
a violação de um direito absoluto ou de uma disposição legal de proteção de interesses alheios, colocando-se o problema dos danos puramente patrimoniais que podem ocorrer e que ocorrem com frequência quando lidamos com sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, ou por último lugar, em último lugar, a própria causalidade, que já é de si mesma um pressuposto da responsabilidade civil que causa grandes dificuldades, torna-se ainda mais problemática, e torna-se mais problemática porque o sistema de inteligência artificial verdadeiramente funciona como um ecossistema em que vão estar envolvidas diversas componentes e nós não vamos conseguir determinar muitas vezes qual a origem da lesão por referência a esses diversos componentes, nem vamos conseguir discernir claramente se a lesão resultou de uma qualquer violação de um dever por parte do agente que está por detrás do sistema de inteligência artificial ou se ela resulta da própria operacionalidade normal daquele sistema. Isto significa que, de facto, a responsabilidade civil vai ter que ser repensada. E têm sido pensadas soluções para estes problemas. Uma primeira solução passa, como referiu, pela disruptiva tentativa de personalização dos algoritmos. Esta possibilidade de surgimento das e-persons, no entanto, parece-me não colher, e aliás ao nível europeu houve já mais entusiasmo com esta proposta do que aquilo que se verifica atualmente. Se nós lermos os primeiros documentos das instâncias europeias a propósito da responsabilidade civil pelos danos causados pela inteligência artificial, vamos ver que mais claramente se falava da possibilidade de atribuição de uma personalidade eletrónica e que agora nestes documentos finais essa solução parece ter praticamente desaparecido. Quais seriam as grandes dificuldades? Bem, para nós pensarmos na responsabilização do algoritmo, nós teríamos que efetivamente pensar na sua personalização, na sua subjetivação. E essa subjetivação teria que ser pensada por referência à personalidade jurídica que nós conhecemos. Ou seja, nós teríamos que tentar estabelecer uma analogia com a personalidade jurídica das pessoas singulares, e isso não seria possível, porque essa analogia falece a priori, e falece a priori porque a personalidade jurídica de cada um de nós não é atribuída pelo ordenamento jurídico, mas é reconhecida pelo ordenamento jurídico em nome da ineliminável dignidade ética que cada um de nós comporta enquanto pessoas, sendo que esta pessoa de que eu falo é uma categoria ético-axiológica distinta do simples indivíduo, portanto um ser de relação com o outro, que estabelece com o outro uma ligação de cuidado necessário que faz com que seja responsável pelo outro e depois responsável perante o outro. Ora, essa analogia falece à partida por múltiplas razões, designadamente porque a autonomia do algoritmo nunca será uma autonomia ético-axiológica como a do ser humano. O algoritmo jamais conseguirá distinguir o certo e o errado, o algoritmo vai ter uma autonomia funcionalizada em função dos dados que vai recolhendo e que vai compilando e, portanto, é incapaz de se transcender nessa relação de cuidado que caracteriza a pessoalidade. Restar-nos-ia a tentativa de analogia com a responsabilidade civil das pessoas coletivas, que já de si é uma personalidade jurídica, também ela funcionalizada e limitada pelo princípio da especialidade do fim, pese embora algumas críticas que alguns autores mais recentemente têm dirigido em relação a este princípio limitador da capacidade de gozo das pessoas coletivas. Ora, se nós pensarmos nas pessoas coletivas, de facto elas correspondem a uma criação do direito, mesmo que não queiramos ficar presos às teorias ficcionais de Savigny, a verdade é que elas são uma construção do direito. Só que essa construção do direito não surge a partir do nada, ela surge alicerçada num determinado substrato
que depois é elevado à categoria de ente para o direito. E esse substrato surge exatamente em função de determinados fins, que são fins ainda humanos, e portanto reconhece-se que a agregação de determinados sujeitos ou a afetação de um determinado património à prossecução de interesses que são comuns ou coletivos, garantiria que esses interesses seriam prosseguidos de uma forma mais eficaz e de uma forma mais aprimorada, permitindo-se assim a constituição dessas pessoas coletivas. Relativamente às pessoas eletrónicas, às ditas e-persons, parece que não existe essa justificação, ainda orientada pelos interesses humanos, no seu reconhecimento. E isto porquê? Porque do ponto de vista da responsabilidade civil, a atribuição de uma personalidade jurídica ao algoritmo, no sentido da sua responsabilização, corresponderia, no fundo, à desresponsabilização ou do produtor ou do operador desse sistema. E, portanto, conduziria a uma perda de sentido da própria juridicidade. É claro que alguns autores vêm dizer, bem, mas o que aqui estaria em causa seria, no fundo, não uma verdadeira personalidade jurídica, mas o reconhecimento de um estatuto de e-servant, no fundo, quase a aproximar-nos de uma solução do direito romano que mobilizaria ou permitiria mobilizar o pecúlium, ou seja, uma determinada quantia que o seu utilizador alocaria aos danos eventualmente causados pelo sistema de inteligência artificial. Verdadeiramente, se assim for, nós não precisamos de forjar uma qualquer personalidade, nem uma qualquer personalidade parcial. O que está em causa será, no fundo, a configuração de uma hipótese de responsabilidade objetiva limitada a um determinado montante, como normalmente acontece com hipóteses de responsabilidade pelo risco. Outros autores vêm depois dizer que seria relevante esta atribuição de personalidade jurídica, ainda que fosse uma personalidade jurídica parcial, para resolver outros problemas, designadamente problemas atinentes ao reconhecimento da titularidade dos dados que são gerados pelo próprio software. Só que esses próprios autores, há um autor alemão, Teubner, que se refere a isto, acaba por reconhecer também que esta atribuição de uma personalidade jurídica ao sistema de inteligência artificial só seria pensável se o próprio sistema de inteligência artificial tivesse um determinado património, até porque a responsabilidade civil é toda ela operacionalizada através do património que o sujeito possa ser, do sujeito responsável possa ser titular. E nessa medida tem-se pensado noutras vias ou noutros caminhos de solução, já não a responsabilização direta do algoritmo ou do sistema de inteligência artificial, que corresponderia no fundo a uma desresponsabilização do ser humano e poderia ter um efeito nefasto de incrementar ou agudizar um problema que já ocorre a este nível, que é o da opacidade dos próprios sistemas, já não agora a opacidade tecnológica, mas uma opacidade corporativa, e portanto a solução seria a responsabilização do ser humano. Mas que responsabilização, que modelo de responsabilidade e que ser humano é que poderia ser responsabilizado? Há dois caminhos paralelos que não se auto-excluem. Por um lado, a responsabilização do produtor, e a responsabilidade do produtor poderá ser mobilizada a este nível, só que para o ser, a responsabilidade do produtor terá que ser repensada e terá que ser ampliada, sem que isso obviamente deva constituir qualquer bloqueio à inovação. Alguns pontos em que a responsabilidade do produtor ou a disciplina da responsabilidade do produtor tem que ser efetivamente repensada. Por um lado, nós temos que repensar a noção de produto. Na noção de produto pode caber o software, e muitos autores depõem no sentido da possibilidade de configuração do software como um produto, pese embora depois haja problemas no que diz respeito aos softwares de utilização única, que, por exemplo, o professor Calvão da Silva entendia que deviam ser vistos como serviços,
mas nós temos aqui toda uma panóplia de novos bens. Bens com componentes digitais, com simples conteúdos digitais, dados digitais, e todos estes novos bens devem efetivamente ser integrados no âmbito de relevância da responsabilidade do produtor. Por outro lado, um segundo ponto, o alargamento do próprio conceito de produtor, para se integrar a este nível também aquele que recondiciona o bem e que não deve ser confundido com a pessoa que presta serviços de reparação, nem com os vendedores em segunda mão que não provocam qualquer alteração no produto, para incluir também os fornecedores de atualizações dos componentes digitais que continuamente definem os recursos de segurança e fornecem suporte para a utilização desses bens que integram componentes digitais e também a integração dos marketplaces, das plataformas de vendas online, na linha daquilo que já tem sido considerado não ao nível delitual, mas ao nível contratual, no sentido de encontrar as melhores soluções e as soluções mais tuteladoras do consumidor quando estejam em causa determinados bens com conteúdos digitais, como resultou agora da transposição das diretivas 770 e 771 de 2019. Terceiro ponto essencial, o alargamento do conceito de dano. O alargamento do conceito de dano para incluir aqui alguns danos puramente patrimoniais, designadamente aqueles que resultem da destruição de dados contidos no produto. Portanto, o próprio software defeituoso provoca, tem a repercussão negativa no componente digital ou no conteúdo digital que integra nos dados, e isso estaria excluído do âmbito de relevância da disciplina da responsabilidade do produtor, porque só são relevantes os danos causados pelo produto defeituoso em coisa diversa do próprio produto defeituoso e desde que afetado a um uso não profissional. Portanto, esse ponto também tem que ser necessariamente alterado, e depois uma alteração que parece fundamental. Temos que repensar a exclusão da responsabilidade do produtor por via do risco do desenvolvimento. O produtor hoje em dia não responde se no momento da entrada em circulação do produto não era possível, de acordo com o estado da técnica e da ciência, identificar aquele produto como defeituoso. Ora, a verdade é que ou em relação a determinados bens que estão continuamente a sofrer atualizações e em relação aos quais o produtor continua a ser responsável e tem a obrigação de prover por essas atualizações, algumas das quais são atualizações de segurança, o simples momento cristalizado no tempo da entrada em circulação do produto no mercado deixa de fazer qualquer sentido e, portanto, nós teremos que, e há uma proposta de um grupo de peritos ao nível europeu que defende exatamente isso, que é, em vez de pensar naquela entrada no mercado como um ponto estanque no tempo, devemos pensar que cada atualização que seja fornecida é considerada também ela um momento relevante de entrada em circulação do produto e, portanto, temos aqui que alterar, no fundo, fazer uma atualização do entendimento que se dispensa ao risco de desenvolvimento. Por outro lado, paralelamente e de forma não excludente, a responsabilização do operador. Este é um conceito que passa a ser utilizado pelas instâncias europeias, nas propostas que têm apresentado de regulamentação da responsabilidade civil pela inteligência artificial. É uma noção mais ampla do que a de utilizador do sistema de inteligência artificial. Porquê? Porque integram aquilo que eles designam de o front-end e o back-end operator, ou seja, não só a pessoa que exerce qualquer nível de controle sobre o risco ligado ao funcionamento do sistema de inteligência artificial e beneficia com essa utilização, e portanto seria aquilo que tradicionalmente nós designaríamos o utilizador do sistema, mas também integra com o back-end
operator, a pessoa que de forma contínua define os recursos tecnológicos e providencia o acesso aos dados e a um serviço de suporte necessário para o funcionamento do sistema, de tal maneira que ele continua a exercer também um nível de controle sobre o risco ligado ao funcionamento daquele ecossistema, ao mesmo tempo que está por detrás dele, de alguma forma. E por isso a noção de operador tem aqui esta importância, permitir o alargamento a outros sujeitos que não o simples utilizador do sistema de inteligência artificial. Na proposta apresentada pelas instâncias europeias, cobrir-se-iam hipóteses de danos à vida, danos à saúde, à integridade física, à propriedade e ainda lesões imateriais significativas que causem um dano económico. E esta responsabilidade do operador pode ser uma responsabilidade subjetiva ou uma responsabilidade objetiva, porque estabelece-se uma diferença clara entre sistemas de inteligência artificial de alto risco e outros sistemas de inteligência artificial. Os sistemas de alto risco são aqueles que denotam uma potencialidade para a produção de danos e, portanto, esta potencialidade depende também da gravidade do dano que possa eventualmente gerar-se, do grau de autonomia do sistema de inteligência artificial e da probabilidade de materialização desse risco e do contexto de utilização do sistema em que o risco possa avultar. Estes sistemas de inteligência artificial conduzem a uma responsabilidade objetiva, a uma responsabilidade independentemente de culpa. E, portanto, aqui o sujeito apenas se pode exonerar pela invocação da força maior. Não poderá exonerar-se pela invocação de que atuou diligentemente ou de que o dano teria sido causado por uma atividade ou um processo autónomo do sistema de inteligência artificial ou pela intromissão de um terceiro, não, só pela existência de uma hipótese de força maior. Claro que o ato terceiro poder-se-ia configurar como um caso de força maior, mas é necessário depois pensar efetivamente nos limites dessa força maior e, portanto, se nós estivermos a pensar num sistema de inteligência artificial que envolva a propensão para cyber-ataques, etc., poderá não se configurar aqui pela falta do requisito da imprevisibilidade ou da inevitabilidade, essa ideia de força maior. Por outro lado, os outros sistemas de inteligência artificial que não envolvam este alto risco já conduzem a uma hipótese de responsabilidade baseada na culpa. E, portanto, a responsabilidade nesses termos poder-se excluir ou se provar a ausência da culpa, designadamente podemos pensar que o sujeito pode provar que o sistema foi ativado sem o seu conhecimento, apesar de ter adotado todas as medidas de cautela e de segurança, pela prova de que utilizou toda a diligência e cumpriu todos os deveres ao selecionar determinados processos, ao selecionar o algoritmo mais apto para o desempenho da função, ao monitorizar as funções e as atividades do software, etc. Portanto, não haverá exclusão por esta via, mas aliás, neste caso poderá excluir-se por esta via a responsabilidade, ou seja, temos aqui, no fundo, hipóteses em que ele prova que não houve culpa da sua parte, mas já não se excluirá se ele provar que a atividade da qual resultou a lesão foi uma atividade autónoma do sistema de inteligência artificial. Não basta a invocação da autonomia do processo do sistema de inteligência artificial para conduzir à exclusão da sua responsabilidade. Um outro dado interessante, ou que me parece particularmente interessante e que pode no futuro vir
a ser mobilizado em inúmeras situações, é que se prevê também a hipótese de responsabilidade no que diz respeito a estes outros sistemas de inteligência artificial, em que haverá responsabilidade com culpa. Prevê-se, não obstante, a responsabilidade do operador por um ato de terceiro. Se um terceiro interferiu no sistema de inteligência artificial, modificou o funcionamento do sistema artificial ou os feitos desse sistema de inteligência artificial, o operador pode vir a ser responsabilizado, desde que não seja possível identificar o terceiro ou desde que esse terceiro não tenha possibilidade de pagar qualquer indemnização. Portanto, temos aqui a previsão de uma hipótese de responsabilidade objetiva por facto alheio, que fica dependente de requisitos muito estritos, que obviamente não vai afastar a possibilidade de responsabilização em geral do operador nas hipóteses de lesão causada imediatamente por um terceiro, quando aquela interferência tenha sido potenciada pela violação de deveres de cuidado por parte do referido operador, e que pode abrir as portas a demandas particularmente relevantes no futuro, sobretudo tendo em conta esta realidade digital cada vez mais ameaçada pela constante verificação de ataques cibernéticos que podem conduzir efetivamente à alteração dos sistemas de inteligência artificial e os seus modelos. Portanto, temos aqui algumas linhas de solução dos problemas suscitados pela inteligência artificial ao nível da responsabilidade civil, que têm andado a ser ponderadas ao nível europeu e que me parece, de facto, que são o melhor caminho, ou seja, não a subjetivação do algoritmo, não a desresponsabilização do operador ou do produtor, porque isso no fundo corresponderia mesmo que garantisse através de fundos de compensação a posição da vítima, acabaria por corresponder ao que alguns autores vêm dizer que é no fundo a manutenção ou a garantia de uma dimensão social do Estado e a perda do sentido de justiça e, portanto, do sentido de direito, do Estado de Direito, na medida em que conduz à perda de sentido da responsabilidade daqueles que diretamente beneficiam dos sistemas de inteligência artificial. Sra. Professora, perguntava-lhe um bocadinho como é que via a possibilidade, por exemplo, no contexto dos desenvolvimentos atuais e como a comunidade de desenvolvimento, designadamente associada a estes temas, está organizada na prática, nós atualmente temos uma realidade que já vai muito para além de uma organização produtora. Portanto, o que nós temos atualmente na realidade, em muitos casos, são consórcios de produtores. Portanto, nós temos produção colaborativa e temos entidades que programam e desenvolvem estes sistemas de forma colaborativa. Mesmo os grandes produtores recorrem muitas vezes em cadeias de produção, subprodução, contribuições de várias partes do mundo. Aquilo que eu perguntava era como é que a senhora professora entende e vê a possibilidade, por exemplo, de nós repensarmos o conceito de produtor de forma a integrar no fundo, aqueles que, independentemente da forma como se colocam no mercado em relação ao produto, na realidade contribuam para ele e, portanto, de que forma é que nós podemos identificar produtores, nós consumidores ou a própria comunidade científica ou a comunidade económica, por um lado, e por outro lado, como é que nós podemos repensar, seja pela via de um fundo de garantia global, seja por outra forma qualquer, como é que nós podemos garantir que a culpa não morre solteira por razões de geografia. Ou seja, considerando que estes conceitos nossos de responsabilização e de responsabilidade são muito caros, não é, ao velho continente e à Europa e ao nosso próprio sistema, mas considerando que nós
temos produtores de outras geografias com, enfim, outras formas de ver o tema, não é? E nós podemos ter produtos que chegam aqui e que estão em utilização em Portugal e na Europa com várias origens, não é? Como é que nós podemos efetivar a responsabilidade do ponto de vista global e evitar, eventualmente, até a deslocalização dos produtores, criar situações que podem levar a um aproveitamento oportunístico de uns produtores em relação a outros, para que, no fundo, eu faço o frete de introduzir no mercado e depois desconto, enfim. Como é que olha para estes temas, se é que olha para eles desta forma? Gostava muito de ouvir, sem filtros, a sua opinião sobre isto. Muito obrigada pela questão, que me parece particularmente relevante. A noção de produtor, como eu tentei dizer há pouco, tem que necessariamente ser repensada, mas não tem que ser repensada na sua globalidade. Porquê? Porque a noção de produtor com que nós somos confrontados já a propósito da responsabilidade do produtor é uma noção ampla, de tal forma que é produtor não só o fabricante do produto acabado, mas também de todas as partes componentes, das matérias-primas e ainda aqueles que se apresentem como tal pela a posição do seu nome no produto. E depois, ainda para evitar exatamente essa problemática da deslocalização, são ainda aqueles que na comunidade europeia e no exercício da sua atividade importem do exterior determinados produtos para venda, etc. Bem como qualquer fornecedor de produto ou de produto comunitário ou importador que esteja identificado, que não esteja identificado, salvo se, quando notificado por escrito, identifique no fundo aquele que foi o produtor. Portanto, nós temos aqui o produtor integra várias noções de produtor que já nos respondem hoje a esses problemas que obviamente são agravados pela globalização, e a globalização é intensificada pela digitalização e pela introdução dos sistemas de inteligência artificial. Os problemas colocam-se, sim, não tanto ao nível da localização geográfica dos sujeitos, mas exatamente ao nível dessa, no fundo, necessária coligação de vários sujeitos para que o sistema de inteligência artificial, que verdadeiramente é um ecossistema, possa funcionar. Daí aquele alerta que obviamente não consegui depois desenvolver, no sentido de dizer que a noção de produtor tem que ser repensada, tem que ser alargada para incluir uma série de outros sujeitos. E esses outros sujeitos parece-me que vão ao encontro daquelas questões que me colocou exatamente. Porquê? Porque vamos ter que encontrar aquele que recondiciona o bem, mas também todos os fornecedores de atualizações dos elementos digitais e todos aqueles que definem os recursos de segurança e que fornecem o suporte de segurança. E, portanto, se eu adquirir um determinado computador e depois, ou adquirir um telemóvel e depois eu necessitar de um determinado sistema operativo que é fornecido por um outro sujeito, mas eu tiver constantemente as atualizações de segurança que são fornecidas por um terceiro sujeito, que eu até, relativamente ao qual eu só tenho acesso através da loja do próprio dispositivo, não é? Ou que é um terceiro autónomo, mas colaborativo com o sujeito, pessoa coletiva que me presta que me fornece aquele produto inicial, todos esses devem ser integrados dentro do conceito de produtor, sob pena de facto, nós começarmos a ter aqui uma falha grave, não é? E uma capacidade de escapar à responsabilização do produtor. Isso, aliás, é em linha também com muitas das soluções que são pensadas para a própria venda de bens defeituosos, com a transposição das diretivas agora de 770 e 771 de 2019, exatamente para fazer face a alguns problemas que se colocavam
até resultado de, por exemplo, quando surgiu a guerra económica comercial entre os Estados Unidos e a China, não é? Que os componentes informáticos para os dispositivos da Huawei de repente podiam deixar de funcionar. E, portanto, é necessário acautelar efetivamente essas dimensões em bens que são necessariamente complexos e que integram efetivamente esses conteúdos digitais e esses dados e que não podem funcionar sem eles e, portanto, devemos pensar no produto com essa complexidade, embora na sua unicidade. E olhar um bocadinho de uma forma mais garantística para todo este setor da economia, que eu acho que realmente falta imenso, não é? A par também, deixe-me só aqui dizer uma coisa, Alexandre, a par de uma outra coisa que também desafio a senhora professora a pensar um bocadinho comigo e que tem a ver com o repensar um bocadinho a montante destes temas, com o que é que se passa ao nível da programação e da definição do algoritmo, não é? Aqueles temas que ainda estão em aberto, não é? E que têm a ver muito com a ausência de regulação de toda esta área de desenvolvimento e toda esta indústria de desenvolvimento e de criação tecnológica que na realidade não tem um livro branco, não tem um conjunto de diretrizes, não é? Sobre a proibição de introdução, por exemplo, do bias, do preconceito, até daquilo que é proibido, não é? Portanto, eu não posso programar um algoritmo, eu não posso definir um algoritmo que leve a um resultado, ao cumprimento de uma função informática que é contrária à lei, que é contrário ao normativo, que discrimina, que gera iniquidade, que traz que instiga a violência, não é? Discriminativo também. Exatamente. E esse é um tema que eu creio que tem que ser repensado em linha também, em toda esta linha da responsabilidade, não é? A montante dela, numa lógica preventiva, eu penso que tem que ser repensada. Não sei o que é que a senhora professora pensa sobre isso, mas... Eu acho que é fundamental, sobretudo porque, obviamente, que há aqui uma componente de opacidade, que é uma opacidade não só corporativa, mas também tecnológica, e uma própria opacidade de linguagem. Nós não conseguimos depois perceber o que é que o algoritmo processa dentro de si, não é? Mas é fundamental porque não podemos permitir que através da programação do algoritmo se possa depois desresponsabilizar aquele que o programou relativamente a um determinado resultado que seja discriminatório, etc. E nós sabemos que os algoritmos hoje potenciam efetivamente, através da criação de perfis, a possibilidade de ocorrência de decisões profundamente discriminatórias e por isso é que temos também regras específicas no que diz respeito às decisões automatizadas que envolvam dados pessoais. Elas em regra são proibidas, mas é óbvio que há exceções e que há a possibilidade dessas decisões automatizadas terem lugar. Até porque nós depois, para além desse viés que pode ser introduzido pela própria programação, temos o outro problema, é que o algoritmo pode ele próprio, através das interconexões de dados que vai estabelecendo, exatamente porque não consegue aceder à dimensão semântica, gerar ele próprio essas iniquidades e esse pendor discriminatório. Claro, não é? corre do seu funcionamento, claro. Exatamente. Portanto, temos aqui, no fundo, dois pontos problemáticos. O próprio funcionamento do algoritmo, que pode conduzir a isso, e a própria programação que é feita do algoritmo. Até agora tivemos a falar dos desafios que a inteligência artificial levanta, opõe ou coloca à responsabilidade civil pensando nos seus pressupostos, tal como nós os construímos. Julgo que estamos a falar numa responsabilidade civil que tem efetivamente, a tradicional, chamamos-lhe assim, que tem um efeito reparador, que reparar o dano, responsabilizar perante o outro, conter o dano. Numa expressão feliz de um autor brasileiro, ao ser um instituto para reparar, olha para trás, usa retrovisor. Mas o que é certo é que também, e que corresponde àquilo que tradicionalmente se designa no sistema anglo-saxónico por liability. Mas também é certo que dentro da ideia de responsabilidade há uma responsabilidade que não é tanto para cada vez mais accountability, answerability, responsibility, propriamente dito, é que a responsabilidade já não é tanto perante o outro, o dano causado ao outro, mas é uma responsabilidade pelo outro.
alicerçada num conjunto de normas muito reguladoras, com um conteúdo normativo muito identificado, como por exemplo é do tratamento de dados. Nós vamos ter aí a contenção do comportamento. Portanto, já não é tão só a contenção do dano, não pode fazer isto porque causa um dano, é a contenção ou modulação do comportamento, porque é uma responsabilidade pelo outro, não perante o outro. A capacidade que o ser humano tem de tratar tantas informações e tantas regras começa a desafiar o princípio importante do nosso Código Civil, a dizer que a ignorância da lei não desculpa o incumprimento. Mas o que é certo é que a lei, hoje em dia, há tanta lei, há tanta norma, há tanta soft law, que, de alguma forma, é difícil para a inteligência normal humana abarcar tudo, sobretudo porque são normas muito específicas e que bebem de conceitos muito técnicos. Ao ser capaz de tratar esta informação toda, de alguma forma, a inteligência artificial vai mesmo levar a que o ser humano não possa ignorar estas normas, vai mesmo modelar o seu comportamento. E, neste sentido, esta é a pergunta, com a qual termino, e que admito que seja uma pergunta difícil, porque é muito vasta e é muito abstrata, mas, neste sentido, a inteligência artificial não desafia apenas os conceitos, os pressupostos da responsabilidade civil, pode desafiar também o próprio modelo de responsabilidade civil, a maneira como nós temos que nos comportar face a um conjunto de regras, face a um conjunto de informação que o ser humano não é capaz de tratar, mas que a inteligência artificial é capaz de tratar por ele. Isto é assim, faz sentido, temos essa preocupação, pode acontecer isto, podemos, de facto, dizer nós vamos ter que ser responsáveis por conhecer todas as normas que saem, que são enormes e densíssimas, porque temos um auxiliar que nos permite tomar o conhecimento e, portanto, a regra, salvo erro, do artigo 9º do Código Civil tem que se manter, apesar da profusão de normas, porque há agora um auxiliar da inteligência humana que permite o tratamento dessas normas e modelar o comportamento do homem. É possível assim? Faz sentido termos esta preocupação? Eu não consigo compreender a responsabilidade civil, mesmo nesse sentido da liability, portanto, no sentido da responsabilidade perante o outro, sem a pressuposição da tal responsabilidade pelo outro, no sentido da role responsibility, ou seja, cada um de nós, porque é pessoa, e no fundo a responsabilidade alicerça-se na ideia da pessoalidade autónoma e responsável pelo outro, cada um de nós, enquanto pessoa que é, como categoria ético-axiológica que o densifica, é absolutamente responsável pelo outro, no sentido de que no exercício da sua autonomia, no exercício da sua liberdade, tem que cumprir uma série de deveres que depois dogmaticamente são configurados como deveres no tráfico, que garantam exatamente a relação de cuidado com o outro e garantam exatamente que o outro não vai sofrer uma lesão, que o outro não vai ser sacrificado também na sua pessoalidade. E a responsabilidade, no sentido da liability, resulta da transformação daquela primitiva esfera de role responsibility nesse outro sentido de liability. Portanto, isto permite-me depois compreender de uma forma diversa daquela que era o modelo mais tradicional, os pressupostos da responsabilidade civil, quer um entendimento sobre a ilicitude, quer um entendimento sobre a culpa, sobre as causas de exclusão da ilicitude e, sobretudo, sobre a causalidade, que eu não consigo compreender na relação causa e efeito, mas apenas em termos de imputação objetiva, que me vai exatamente analisar o núcleo do dever e o âmbito do dever que foi preterido em cada caso concreto. Esta esfera de responsabilidade pelo outro pode ser definida em concreto a partir desta interação subjetiva que me faz avultar os tais deveres no tráfico, ou pode ser configurada pelo legislador através de uma série de normas que vai modelando, através das quais vai impondo um determinado comportamento ou proibindo um determinado comportamento. Nós vivemos numa sociedade e num mundo em que a quantidade de normas proibitivas ou impositivas são cada vez maior, em maior número, nos mais diversos domínios e nos mais variados setores. E isso, de facto, é um constrangimento, não porque na ausência da norma eu não tenha que ter em atenção o sujeito, mas porque a norma, de facto, especifica demasiado um determinado comportamento. Se a inteligência artificial vai alterar isto,
não me parece, exatamente porque sou eu como pessoa que tenho que cumprir ou não cumprir aquela norma. O mais que pode fazer é, no fundo, permitir-me aceder aos diplomas que impõem essas normas, mas mesmo no acesso a esses diplomas, depois não basta a compilação dos diplomas, é necessário a interpretação dos próprios diplomas e, portanto, o sujeito comum, na sua interação subjetiva, não lhe vai ser exigível mais do que aquilo que já lhe era exigível antes. Façamos o que fizermos, não é? Nunca vamos conseguir obliterar o sujeito, eu acho que é essencialmente isso. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua intervenção. Eu é que agradeço. Muito interessante, seguramente é um tema muito largo, sobre o qual ainda se está a descobrir muito e que dava pano para mangas e podíamos ficar aqui a falar muito tempo, mas agradecemos à senhora professora a gentileza e a amabilidade e a excelência da sua intervenção que teve para connosco. E, se me permite, terminaria lendo mais um trecho um bocadinho provocador deste livro do Henry Kissinger para encerrarmos, e que diz o seguinte: inteligência humana e inteligência artificial estão agora a cruzar-se e a ser aplicadas a todo o tipo de objetivos, à escala nacional, continental e até global. Compreender esta transição e desenvolver uma ética condizente exigirá o empenho e a visão de muitos elementos da sociedade. Cientistas e estrategas, estadistas e filósofos, religiosos e empresários, julgo que também juristas. Este compromisso terá que ser nacional e internacional. É agora o momento adequado para definirmos tanto o tipo de parceria que teremos com a inteligência artificial como a realidade que daí resultará. Sr. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Até sempre. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Professora. Muito obrigada. Foi um gosto.